Nação flamenguista quase certa, né? A assinatura de contrato aí, Jorginho e Flamengo, né? Todo mundo sabe aí que essa contratação aí, o Flamengo atrás de Jorginho, já vem se arrastando por 2 meses, né? Mas tudo indica que agora parece que vai dar certo, né? Parece que agora Jorginho vai ser jogador do Flamengo. Já tem até camisa de Jorginho aí sendo vendida nas lojas do Flamengo, né? Jorginho, que segundo as informações, vai ganhar em média ali 2 milhões, 2 milhões e pouco por mês, né? É um jogador de qualidade, então, pessoal, o jogador de qualidade não vai chegar aqui ganhando 500 mil reais, né? Principalmente europeu, né? O cara fez sua carreira toda na Europa, então, sem sombra de dúvida, é caro. Jogador bom é caro, né? Vamos acompanhar aí, já quero aqui deixar créditos o vídeo, né? O canal Placar TV, link na descrição. Vamos ver o que é que eles falam aí no final do vídeo, eu deixo a minha opinião. Vamos lá, vamos acompanhar aí. Arroso Flá, Jorginho vai ganhar 2 milhões e meio de reais por mês, por isso os jogadores estão querendo aumento, é isso, Raíza? Olha, é quase isso, tá? Não chega a 2 milhões e meio, mais ou menos ali na faixa de 2 milhões e 300, enfim, tem uma situação ainda para resolver, como a gente falou, da questão do bônus de fidelidade, se o Arsenal vai abrir mão, se o Flamengo vai ter que entubar isso aí, enfim, é uma questão ainda a ser discutida a partir desse mês de abril em relação ao Jorginho. Mas é mais ou menos por aí, um pouco menos do que 2 milhões e meio, mas de novo, gente, as luvas serão diluídas no salário dele, tá? Ele é dono do passe dele, ele vem livre. O Flamengo não terá que pagar o Arsenal, por exemplo, para comprar o Jorginho. Então, obviamente que uma parte do dinheiro que o Flamengo compraria o Jorginho, se fosse o caso, vai ficar com o jogador. E aí também tem outro ponto, os atletas que já estão no elenco, que já conquistaram títulos, enfim, os agentes olham para essa situação e vão buscar uma valorização dos seus jogadores também, e tem acontecido isso. Aconteceu com o Gerson, aconteceu com a Arrascaeta, né? O Flamengo renovou agora com o Eric Pulgar, mas era uma outra situação. O Pedro voltando aí, se ele voltar bem no final do ano, talvez o Flamengo tenha que fazer um ajuste também. São situações do mercado. Os valores que o futebol brasileiro estão pagando hoje, Gabigol lá no Cruzeiro está ganhando quase 2 milhões e pouquinho. Memphis Depay ganhando o que está ganhando no Corinthians, hein? E outros jogadores também. Então, assim, o futebol realmente está caro, né? Acho que o Pedrinho, o presidente do Vasco, chegou a falar sobre isso recentemente, mas os valores estão realmente muito altos. E o futebol brasileiro é um mercado que paga muito bem. E o Flamengo é um dos principais clubes do futebol brasileiro hoje. E o Flamengo já, nos últimos anos, tem sido um clube que paga muito mesmo. Quando vai tirar jogadores, por exemplo, de outros clubes, até no futebol brasileiro, oferece 3 vezes mais de salário. No caso do Léo Ortiz, por exemplo, o Flamengo foi no Red Bull Bragantino para tirar o Léo Ortiz, foi lá no Atlético Mineiro para tirar o Alan. Então, assim, é uma situação que não tem muito para onde correr, Ilan. E Raíza, você pode confirmar também, eu vi uma notícia aqui do GE dizendo que a dívida do Flamengo aumentou em 300 milhões do ano passado para esse ano, é isso mesmo? Segundo o BAP? Foi um cálculo feito pelo BAP em relação aos ativos que o Flamengo comprou, né, na última janela, na verdade no último ano. Nas últimas 2 janelas de transferências, o Flamengo contratou muitos jogadores. Esse elenco, praticamente, né, muitos jogadores foram contratados nessas 2 janelas. Você teve o De La Cruz, que foi pago à vista, você tem o Léo Ortiz, o Alcaraz, o Gonzalo Plata, o Michael. Veio de graça do Al Hilal. De novo, gente, veio com luvas, né? Ele era dono do passe dele. Sim. As luvas dele, se não me engano, são cerca de 5 a 6 milhões de euros. E o Flamengo não vendeu. O Flamengo não vendeu os jogadores no ano passado. Coisa que o Flamengo vinha fazendo todos os anos, em todas as janelas. Fazia sempre pelo menos uma grande venda. Seria o Wesley, né? Que não aconteceu. Seria o Wesley, que não aconteceu. O Flamengo adquiriu o terreno do gasômetro. Então, tudo isso, né, foi somado aí e teve o aumento da dívida do Flamengo realmente. Então, só para ilustrar, o futebol tá tão caro que até mesmo o Flamengo, que nos últimos 10 anos, podemos colocar assim, se notabilizou pela austeridade, por ser um clube que conseguia manter suas contas em dia, sempre tinha dinheiro em caixa, sempre conseguia pagar direitinho, também se endividou, porque depende da venda de atletas. E tem um lado pior aí. Por exemplo, o Fabiano citou aqui o caso do Corinthians.
Flamengo, só para deixar claro aí, o Flamengo não tem nada atrasado. O Flamengo completou 13 anos sem atrasar nada. Dívida atrasada é uma coisa e dívida a se vencer é outra coisa, né, pessoal? O Corinthians do ano passado para esse ano, pelas informações que eu tenho, aumentou sua dívida em quase 700 milhões de reais. Então, assim, a gente tá falando de 6 meses de futebol. Ô, Raíza, só pra gente completar aqui esse assunto envolvendo o Jorginho, já tem camisa do Jorginho sendo vendida em loja? É isso aí? Conta pra gente. Que loucura, né? Teve a foto que viralizou de uma camisa do Jorginho numa das lojas do Flamengo, na loja do Santos Dumont, tá? Com o número 20 Tem a foto aí? e Bota aí. o Jorginho. Foi uma foto, inclusive, compartilhada pelo empresário do Jorginho, João Santos, tá? Na verdade, ele foi lá na loja, pediu para personalizar a camisa com o nome do Jorginho, número 20, que é a data do aniversário do Jorginho, na verdade, o dia do aniversário do Jorginho, né? Não é camisa, tá, gente? É camisa. Pode ter caminha também, não sei, mas camisa, por enquanto, acho que é só camisa. Ele mandou personalizar essa camisa, colocou ali, tirou a foto, colocou na mala e levou com ele. Ele já retornou para Istambul, né, onde ele mora. Ele estava aqui no Rio de Janeiro nos últimos dias. Esteve com o Jorginho também e já levou a camisa junto com ele e soltou essa foto aí para atiçar a galera. A informação que eu tenho, Ilan, é que eles estão gostando bastante do movimento, né, do carinho da torcida. A esposa do Jorginho, inclusive, o pessoal tá invadindo as redes sociais dela, mandando muitas mensagens. Ela ficou impressionada com o número de mensagens que torcedores do Flamengo estão enviando para ela no privado também, pedindo para ela trazer o Jorginho, para ela topar se mudar para o Brasil, para vir aqui para o Rio de Janeiro, enfim. E nessa reunião do conselho, né, o BAP, o presidente do Flamengo, brincou com os conselheiros lá, falou assim: olha, acho bom vocês rezarem aí para que a esposa do Jorginho goste do Rio de Janeiro, que ela goste aqui da Taúfo de Paiva ali, do Leblon, enfim. Eles estão hospedados no Fasano. Ela fez até uma postagem hoje dizendo que finalmente saiu o sol, puderam curtir aí uma praia. O Jorginho jogou futevôlei. Inclusive, uma pessoa que jogou futevôlei com ele me falou que ele não jogava futevôlei há 3 anos. E aí veio pro Rio de Janeiro e se esbaldou no futevôlei. É o que eu falei pra vocês, gente. O Rio de Janeiro, pra quem tem dinheiro, pro Pedrosa, pra você, eu não. Eu tô duro ainda. O Fabiano. Quem dera. Fabiano, sim. Fabiano Bandeira mora em condomínio na Barra, aqueles condomínios faraônicos, sabe? Quem dera. Eu tô duro. Meu irmão. O Jorginho foi até pro show do Mumuzinho. Isso aí eu não faço, rapaz. Há muito Meu tempo. final de semana acabou quando eu soube que o Gerson não ganha 1,1 milhão. Coitado. Eu tô fazendo um pix pra ele já, até pra dar uma moralzinha. Deve pra dar ganhar uma de força. 150 só, Fabiano. A gente tá fazendo uma vaquinha aqui, tá? Pra dar uma moral pro Gerson. É verdade. Ele tá no vermelho, rapaz. Fiquei sabendo, coitado. Beleza. Ó, daqui a pouquinho, gente. Da questão do Flamengo, né? O Flamengo tem no orçamento a expectativa de chegar a 1 bilhão e 500 milhões de receita esse ano, tá? O orçamento do Flamengo prevê esses valores de receita. E lembrando que o Flamengo comprou lá o terreno do gasômetro à vista. Foi um investimento bem alto também, Lan. E vai sair, Raíza? Vai sair, mas não agora, nem tão cedo. Essa é a pergunta. Nação flamenguista, cada dia que passa, né? Jorginho mais próximo do Flamengo, né? Inclusive, seu empresário já mandou fazer até camisa e viajou com a camisa personalizada, o número 20, escrito Jorginho, né? Isso aí já diz tudo, pessoal. O Flamengo já tá fechado, tá tudo certo com o Jorginho, é questão só de detalhes, né? Questão que tem um bônus lá no Arsenal para caso ele termine seu contrato, ele receberia esse bônus. Não sei como é que vai ser feito, né? Não sei o valor do bônus. Talvez o Arsenal queira abrir mão do jogador, desde que o Flamengo pague esse bônus, né? Também temos que ser, né? Se o Flamengo conseguir o jogador sem pagar esse bônus, será fantástico, né? O Flamengo, que eu sempre digo, vai começar a temporada agora, pessoal. Agora que o bicho começa a pegar, né? Agora que a gente vai ver que nível tá o time do Flamengo, né?
Sem sombra de dúvida, Carioca, o Flamengo destruiu. Passou por cima de todos os times no Campeonato Carioca, não foi páreo. Botafogo na Supercopa, Vasco na semifinal, Fluminense na final. O Flamengo jogou muito bem, né? Mas agora começa aí os grandes jogos, né? Campeonato Brasileiro, depois tem Libertadores e mais na frente vai ter Copa do Brasil, né? Brasileirão, o Flamengo começa com o Internacional. Jogo do Maracanã, eu creio que vai lotar o Maracanã já na estreia. Flamengo, se manter esse futebol que vem apresentando, o Internacional, vale destacar, também vem apresentando um bom futebol, né? Foi campeão gaúcho, apresentando um bom futebol lá com o Roger, desde o final da temporada passada. Ele já vem uma evolução também. Então, eu acho que vai ser um grande jogo, né? Volto a ressaltar. O Internacional vinha desse jeito também no Campeonato Brasileiro. O Flamengo aplicou um 3-0 no primeiro tempo. Claro, no segundo tempo relaxou. Mas o Flamengo conseguiu a vitória. Então, esse ano tem tudo para ser outro grande jogo, né? Flamengo e Internacional. São dois times que, para mim, vai brigar ali na parte de cima da tabela. É outro time que joga um bom futebol. Então, já dá pra gente tirar algo de parâmetro para o resto da temporada, né? Danilo deu uma entrevista bem interessante lá na Flá TV. Flá TV não, Flamengo TV agora, né? E ele destacou que o elenco do Flamengo não vai ter só 11 titulares, né? Vale ressaltar que essa temporada o Flamengo vai jogar mais ou menos ali 80, 85 partidas, né? Sem sombra de dúvida, vai ter que contar com um banco, com um elenco, né? Dificilmente, eu sempre digo aqui, você vai ver o Flamengo jogando 7, 8 partidas, o mesmo time. Não existe isso, pessoal. No máximo 2 partidas, o mesmo jogador. No máximo. Por exemplo, Wesley. Jogou a primeira, jogou a segunda, na terceira já é Varela. Varela joga mais 2 ou joga mais uma. Léo Ortiz joga uma, joga 2, depois joga Danilo. Depois volta Léo Ortiz, sai Léo Pereira e assim sucessivamente, pessoal. Acho que o elenco do Flamengo é bastante qualificado para fazer isso, né? No ataque, pra você ter noção, pela esquerda, tem Michael, Everton Cebolinha. Pela direita, tem Luiz Araújo, Gonzalo Plata, tem Bruno Henrique, vai ter Juninho e tem a expectativa volta de Pedro, né? Espera que Pedro volte o mais rápido possível, porque eu tenho para mim que esse ano vai ser o ano de Pedro, né? O Flamengo está numa evolução gigantesca, né? Talvez Felipe Luiz já pensa em um esquema de jogo para colocar Pedro em campo, né? Vale ressaltar que Pedro não jogou com Felipe Luiz, né? Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é um jogador também que ele mesmo está na expectativa de jogar com Felipe Luiz aí, né? Para fazer muitos gols e quem sabe para outra Copa do Mundo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui. Se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima.